Olá, tudo azul com você? Estou chegando com mais um vídeo. Hoje, quinta-feira, dia 29 de setembro de 2022. Dia 29, quero parabenizar aqui o Miguel, meu irmão, que hoje está fazendo aniversário. Parabéns, Miguel, muitas felicidades para você. Eu sou o Luiz, sou deficiente visual, mas estou na batalha todos os dias aí levando as principais notícias para você através do portal Ludoli. Já quero pedir para você clicar aí no joinha, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, ativar o sininho das notificações, deixar o seu comentário para a gente saber a sua opinião e compartilhar esse vídeo. Ajuda a gente a divulgar o canal para mais pessoas poderem fazer parte desta comunidade, desta pequena família, né? Do portal Ludoli. Olha, para você que precisa comprar um carro ou trocar o seu carro, a Marvel Automóveis é uma excelente opção. Lá você tem veículos de qualidade, procedência, um bom atendimento e os melhores preços da região. E ainda financia o seu carro com as melhores taxas do mercado. A Marvel está na rua Rael Bonfacker 901, no Jardim Água Boa, e atende Dourados e toda a região. Os telefones da Marvel Automóveis estão na descrição do vídeo. Marvel Automóveis, aqui você faz um bom negócio. Faltando 3 dias para as eleições, o Brasil se prepara para escolher os seus representantes. Quero trazer para você agora algumas informações para ajudar você a participar, né, a praticar aí o exercício da cidadania. Lembrando que no dia 2 de outubro, domingo, as eleições começarão na maioria do país para quem segue o horário de Brasília, às 8 da manhã, e vai se encerrar às 5 da tarde. Aqui no Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, nós temos um fuso horário diferente, é 1 hora a menos. Então, para você que mora nessa região, as sessões irão abrir às 7 da manhã e fecharão às 4 da tarde, tá bom? Por isso, não perca o horário, né? Para aqueles que deixam aí para a última hora, lembra que a última hora aqui no Mato Grosso do Sul é 4 da tarde. Na hora de fazer sua escolha, leve a sua colinha num papelzinho, tá? Quando você chegar na frente da urna, você tira o papelzinho do bolso, olha a sua cola, vota, e aí dobra o papelzinho novamente, coloca no bolso e vai tranquilo para casa. Você pode levar o seu celular, se você baixou o e-título, você pode levá-lo, mas ele vai ficar na sessão eleitoral ali com o presidente da mesa, com os mesários. Você não poderá entrar com o celular no local de votação, onde está a urna eletrônica. Mesmo que o celular esteja desligado, ele tem que ficar ali próximo dos mesários, onde será disponibilizado um local para guardar o celular do eleitor que levar o celular e não for usá-lo lá com o e-título, né? Então, presta bem atenção, não adianta você querer entrar com o celular na urna, lá no local da urna, né, que é proibido celular, câmera, qualquer tipo de objeto desse tipo é extremamente proibido, tá bom? Então, vá em paz, faça o seu voto tranquilo. A sequência de votação será da seguinte forma. Primeiro, você vai escolher o seu deputado federal. São 4 números. Então, você digita os 4 números e aperta confirma. Depois, você vai eleger o seu deputado estadual ou, para quem mora em Brasília, o deputado distrital. Aí são 5 números. Você aperta os 5 números e confirma. Depois, você vai escolher o seu senador. Aí são 3 números. Apertou os 3 números, confirma. Depois vem o voto para o governador. São 2 números. Apertou os 2 números, confirma. Depois vem o voto
para presidente da República. 2 números também. Apertou os 2 números e confirma. É importante para você que, de repente, tem o seu celular, quer baixar o e-Título, o aplicativo da Justiça Eleitoral. Para você não precisar levar título de eleitor, mais um documento com foto, você pode baixar o e-Título no seu celular, tirar ali uma foto de você e configurar o aplicativo. No e-Título, terá todas as informações necessárias para você votar, inclusive com a foto que você colocou lá. Então, você pode baixar o e-Título. É interessante que você pode baixar o e-Título somente até o sábado. É interessante que você faça isso até amanhã, sexta-feira, para que você não corra o risco de fazer tentativas, né, de baixar e não conseguir. Então, baixe o e-Título hoje ou amanhã, para que você não tenha problemas, tá bom? A propaganda eleitoral obrigatória no rádio e na TV termina nesta quinta-feira, dia 29 de setembro. Mas outros tipos de mobilização da parte dos candidatos, como distribuição de material e carreatas, enfim, essas coisas ainda poderão acontecer até no sábado, às 11h59 da noite. Tá bom? Então, fique atento a isso, né? O horário eleitoral gratuito no rádio e na TV termina hoje. Mas as propagandas, que esperamos ser de forma pacífica, né? As mobilizações dos candidatos e pessoas aliadas aos candidatos, elas continuam, né? E que seja de forma bem pacífica, né? Então são informações aí para te ajudar um pouquinho na hora de você votar. Um gesto feito pelo presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, correu, né, veiculou por todos os bolsonaristas, né, pessoas aliadas ao presidente Jair Bolsonaro. No julgamento em que o TSE analisava as lives do presidente Jair Bolsonaro, lives voltadas aí para a política, nas dependências do Palácio do Planalto e também no Palácio da Alvorada. Então, em um momento, o presidente usou o dedo indicador, passando, depois que deu a palavra para uma outra ministra ali do TSE, ele passou a mão no pescoço, num gesto de, tipo, acabou ou degola, né? Esse vídeo foi filmado, as imagens foram filmadas pela TV Judiciária, né? E acabou passando por pessoas aliadas aí ao presidente Bolsonaro, né? Como interpretado de forma em que eles estavam dizendo que iriam proibir, degolar, né? Segundo apurações de alguns repórteres que frequentam ali o judiciário, o presidente Alexandre de Moraes, ao falar, passou a palavra para uma outra ministra. Enquanto ela começava a falar, o presidente Alexandre de Moraes olhou para a plateia, local ali onde fica servidores, advogados e alguns que vão lá para assistir às sessões. E então, em tom irônico, né, brincando ali com um dos funcionários da casa, um dos seus assessores, que demorou para lhe passar uma informação. Então o presidente Alexandre de Moraes brincou para você, né? E acabou sendo mal interpretado
segundo informações do TSE, né, do Supremo Tribunal Federal, acabou sendo mal interpretado por aliados do presidente Jair Bolsonaro. O TSE, Tribunal Superior Eleitoral, se manifestou ontem acusando o PL, o partido do presidente Jair Bolsonaro, de fabricar falso relatório a fim de confundir o processo eleitoral. O Partido Liberal, o PL, divulgou ontem um relatório onde coloca em xeque, mesmo sem apresentar provas no mesmo relatório, a lisura do processo eleitoral, bem como na apuração. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ou melhor, do Tribunal Superior Eleitoral, né, o TSE, o ministro Alexandre de Moraes, determinou que o relatório seja enviado ao Supremo Tribunal Federal para ser anexado ao inquérito das fake news, na qual ele é o relator. Segundo o ministro Alexandre de Moraes, o PL criou esse relatório para bagunçar as eleições 2022. O relatório, ele relata situações ali depois de ser aberta a sala de apuração, como é chamada, né? Relata possível fraude no resultado das eleições. O relatório tem o carimbo do partido, né, do PL, mas não tem a assinatura de nenhum de seus membros. O ministro Alexandre de Moraes, então, pediu para que membros do PL sejam investigados criminalmente pela confecção, né, desse relatório. Para você que precisa trocar os pneus do seu carro e talvez procura preço baixo, venha para a Master Pneus. Na Master Pneus você tem pneus de qualidade, de variadas marcas, nacionais e importados, para carros, caminhonetas e caminhões. E ainda parcela suas compras em até 12 vezes no cartão. A Master está na Avenida Internacional em Pindotiporã e atende Pindoti, Sete Quedas e toda a região. Master Pneus, vem pra cá! Agora vamos lá para a Europa, a situação da Ucrânia. O presidente russo, Vladimir Putin, vai anunciar a anexação de território ucraniano à Rússia nesta sexta-feira, dia 30. Os territórios são Luhansk, Donetsk, Kherson e Zaporídia. O Ocidente não reconhece o referendo feito pelo presidente russo, pelos russos, né, naquela região. Tem filmagens reveladas em que os mesários aliados à Rússia vão de porta em porta para coletar ali os votos, né, e eles vão com soldados armados. Pessoas ligadas ao Ocidente dizem que essa votação tinha sim aqueles que aceitavam a anexação do território à Rússia, mas teve aqueles, e acredita-se que uma maioria, que foram forçados a votar desta forma. Essas 4 regiões aí, que serão anexadas pelo presidente russo ao território russo, né? Elas somam 15% do território da Ucrânia. Segundo o Kremlin, que é o palácio onde vive o governo russo, o presidente russo amanhã vai fazer um pronunciamento e, aliás, ele vai em solenidade
anunciar a anexação, depois fará um grande pronunciamento e depois vai se reunir com os líderes escolhidos por ele para essas regiões. São 4 líderes, um para cada região. Como eu disse aqui, os países do Ocidente e outros países europeus ali, até vizinhos da própria Rússia e da Ucrânia, discordam dessa anexação, bem como desse referendo que aconteceu. A ONU, o Conselho de Segurança da ONU, fez reunião para discutir esse assunto. Assim, eu quero aqui colocar para você a minha opinião, a minha humilde opinião a respeito desse assunto. Quando nós estamos vendo um país sendo bombardeado, pessoas inocentes morrendo, sendo assassinadas, com seus órgãos arrancados, né, torturados, corpo quebrado, e depois enterram essas pessoas ainda amarradas. Dentre outras cenas que já foram divulgadas aí, que você deve ter visto pela TV, e que mexe com a gente, sabe? Mexe. Em 2014, a Rússia bombardeou uma região ucraniana chamada Crimeia. Bombardeou e dominou. E anexou essa região à Rússia. Aí, conselhos se reuniram, fizeram todo aquele... né? O que aconteceu? Nada. Quando a Rússia começou a colocar os seus soldados na fronteira entre a Rússia e a Ucrânia, mobilizações dos outros países, né? Olha, aconteceu isso, o clima esquentou. Sim, esquentou. Para o coração dos ucranianos. O que os outros países, além do apoio, é claro que a gente não pode deixar de citar aqui, né? Apoio militar com armas, né? Que os Estados Unidos, o Reino Unido e outros países do Ocidente, inclusive países ali da Europa, vêm fornecendo para a Ucrânia se defender. Mas mais que isso, nada. Aos poucos, a Ucrânia está perdendo seu território. São 4 regiões que serão anexadas amanhã ao território russo, com uma que já foi anexada no passado. São 5 regiões. Então, daqui uns dias, outras regiões serão anexadas também. E aí, daqui a pouco, a Ucrânia deixa de existir. E o que a ONU está fazendo? Tem lá um representante da Rússia na ONU que tem poder de veto. Qualquer proposta contra essa guerra e que possa ferir de alguma forma os interesses da Rússia são vetados. Né? É uma organização que não pode fazer nada, né? E que tem representante, chama-se Organização das Nações Unidas. Mas a Rússia sozinha está conseguindo feitos que a ONU, com inúmeros países, não consegue. Então, gente, não sei, sabe? Não sei. Fica aqui a minha opinião, é um desabafo até, porque é uma coisa que eu não posso deixar de comentar. Eu sou contra a guerra. Eu acredito que os países deveriam ter outras formas de acordo para que não existisse bombardeios, pessoas que morrem, perdem sua vida, pessoas que trabalham uma vida inteira, constroem ali sua casinha e de repente é bombardeado, perde tudo. Bom, mas esse ainda restou a vida. E aqueles que até a vida perderam, né? Pessoas que vivem com medo. Especialistas em psicologia e psiquiatria dizem que tem pessoas na Ucrânia que mesmo que a guerra pare agora, não recupera mais
não se recupera mais. Elas estão em um clima de pavor, de medo. Elas vivem esse medo, não querem ou não podem sair da Ucrânia, tem N motivos, e talvez vão viver o resto da vida com esse medo, com esse pavor. E o que a ONU está fazendo por isso? Contando as pessoas que saem do país? Né? Esperamos e colocamos fé, né? Coloquemos a confiança em Deus e que a misericórdia de Deus possa fazer com que os ucranianos consigam um dia alcançar a paz tão sonhada. Pois é, mas se você pensa que o presidente Vladimir Putin espalha medo e pavor somente na população ucraniana, você vai ver agora que não. Os russos tentam fugir da convocação feita pelo presidente Vladimir Putin para enviar mais soldados para a guerra ucraniana. Os russos não querem participar dessa guerra. A população está fugindo. Na divisa da Rússia com a Geórgia, por exemplo, centenas de pessoas tentam atravessar a fronteira. O problema é que a população da Geórgia está fazendo manifestos contra a entrada de russos no país. Eles não querem os russos lá. A outra alternativa, a Finlândia e o Cazaquistão. Nas fronteiras da Finlândia, as filas são enormes e soldados finlandeses têm uma preocupação muito grande com essas pessoas que ficam horas e horas e horas na fila esperando para entrar no país. No Cazaquistão, um relato feito pelo governo, por fontes do governo, dizem que mais de 90 mil pessoas já entraram no país nesta última semana, fugindo da mobilização de Vladimir Putin para enviar esses homens para a guerra. Agora a Rússia anunciou que o país não vai mais emitir passaportes para quem forem, para as pessoas que forem notificadas pelo exército, né? Ou seja, aqueles que forem convocados não vão mais receber passaporte. Então, se sair do país, vai sair de forma ilegal, correndo risco de ser preso e deportado de volta para a Rússia. Essa é a tentativa do presidente Vladimir Putin para segurar os homens ou as famílias na qual ele está tocando o terror. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Alexandre de Moraes, se reuniu nesta manhã com observadores das eleições de 2022. Esses observadores são pessoas de entidades de outros países, como representantes da Uniore, por exemplo, né, que representa as Américas. Também terá representante de Portugal, da Rússia, da França e da Espanha, dentre outros países, né, que têm representantes de entidades que irão estar assistindo, ou seja, observando o processo eleitoral e, a grosso modo, fiscalizando, né, para ver o andar da carruagem e se o processo eleitoral vai caminhar conforme o desejado, né? Além desse encontro de hoje, que reuniu também, além de representantes ali do Poder Judiciário, o presidente da Câmara Federal, o presidente do Senado, né? Os observadores que participaram deste encontro, eles terão palestras
a partir de hoje, né, que iniciou, na verdade, com esse evento aí, com esse encontro, e vai até o sábado à tarde. Essas palestras, elas vão estar mostrando a questão ali das urnas eletrônicas, da justiça eleitoral num todo, suas regras, como é organizado, enfim, tudo, né? Desde a organização inicial, registro de candidatura, acompanhamento da campanha, aí o registro dos candidatos nas urnas eletrônicas, aí então a fiscalização das urnas eletrônicas, como aconteceu com imagens dessa fiscalização que aconteceu desde outubro do ano passado, né? Agosto ou melhor, né? Também o momento em que foi lacrado, né? Todas as urnas eletrônicas, o código-fonte, tudo isso, a apuração dos votos, né? Tudo será detalhado para esses observadores em palestras que acontecerão até o sábado à tarde. Agora eu trago um recadinho para você. Eu quero falar da Vidraçaria Triângulo. Na Vidraçaria Triângulo você tem profissional qualificadíssimo, um bom atendimento e, claro, os melhores preços da região. Na Vidraçaria Triângulo, com certeza você faz um excelente negócio. A Triângulo está na Avenida Brasil 755, no centro de Laguna Carapã, e atende Laguna e toda a região. Os telefones da Vidraçaria Triângulo estão na descrição do vídeo. Vidraçaria Triângulo. Bom, um cliente lá no Rio de Janeiro é flagrado destruindo as prateleiras de uma farmácia a socos e pontapés. Segundo funcionários da farmácia, o rapaz chegou tentando fazer a compra de um remédio controlado. Mas remédios controlados exigem um padrão de receitas. E o rapaz não tinha a receita da forma em que é exigida. Então a farmácia se recusou a vender o medicamento e disse para ele providenciar a receita, procurar o seu médico e pedir a receita. O rapaz se irritou e começou então a derrubar todas as prateleiras da farmácia. 5 prateleiras foram derrubadas pelo rapaz, que estava muito nervoso. Os funcionários da drogaria Venâncio estavam acompanhando tudo, mas resolveram ficar sem se meter ali, porque poderia piorar a situação. Testemunhas, clientes que estavam na drogaria Venâncio, filmaram o momento, enquanto os funcionários então chamaram o gerente do estabelecimento, que contactou a polícia militar. O gerente então aproximou-se do rapaz e tentando conversar enquanto ele destruía ali as prateleiras, né, até que a polícia chegou e levou o rapaz para a delegacia. A drogaria Venâncio explicou que ele chegou para comprar um medicamento e esse medicamento precisava de que a sua receita fosse retida, mas ele não tinha a receita que é exigida pela Anvisa. Por isso, a farmácia orientou que ele procurasse o médico e o rapaz se descontrolou. 3 pessoas morrem e pelo menos 14 pessoas ficam feridas no desabamento de uma ponte em Careiros, no Amazonas. O acidente aconteceu ontem de manhã. Enquanto os carros estavam passando pela ponte, a ponte partiu ao meio. Gente, é uma coisa complicada. A ponte ela estava
normal, né? Carros passando ali, de repente a ponte partiu ao meio e lançou os carros que estavam em cima da pista, pessoas, tudo para dentro do rio. O governo do Amazonas disponibilizou balsas para a retirada dos carros, né? Bem como solicitou também ambulâncias, né? Corpo de bombeiros para o resgate dos feridos no local. E também o governo do estado informou que estuda as causas do acidente e agora a maneira para refazer o mais breve possível a ponte que desabou. Agora um gesto bonito, né? Uma notícia boa. Um casal aqui no Mato Grosso do Sul, na cidade de Bonito, recebeu uma transferência de R$ 32.000. Bom, como o casal não estava esperando, eles começaram a procurar o nome da pessoa pela internet. Descobriram que o responsável pela transferência era um homem proprietário de uma farmácia na cidade. Então eles procuraram a pessoa para devolver o dinheiro. Aí então o homem foi perceber que tinha feito a transferência errada. Até então estava tranquilo. Mas o casal devolveu o dinheiro e disseram eles, ficar com o que é nosso, né? Ficar com o que não nos pertence, não podemos. Parabéns ao casal, né? São R$ 32.000, né? Então, para cair nas mãos aí de repente de uma pessoa que gostaria de enrolar, já o farmacêutico com certeza ia perder esse dinheiro. Ficou muito grato ao casal pela devolução, pois segundo ele era uma transferência de pagamento de uma dívida. Parabéns ao casal e que haja muitos e muitos outros casais honestos assim. E vamos então às cotações. Hoje o dólar comercial está em R$ 5,40. O dólar turismo em R$ 5,61. O euro em R$ 5,27. Veja você que o dólar está subindo a cada dia. Para o dólar comercial, R$ 5,40 é bem elevado. Uma última notícia para você: a Petrobras anunciou a redução do querosene de avião em 0,84% a partir do dia 1º de outubro. Então, a partir de sábado, né, o querosene de avião vai sofrer aí uma redução de 0,84%. Aí você fala assim, nossa, o combustível de avião está baixando. Veja bem, 0,84%. Mas é melhor assim do que nada, né? E essas foram as informações de hoje. Muito obrigado a você que assistiu o vídeo até o fim. Ontem eu não gravei, não tivemos notícia, eu não estava bem, com fortes dores no olho. Sinceramente, não conseguia ficar diante da tela. Não por ser ofuscado, coisa desse tipo, mas por dor mesmo. Meu olho saía muita lágrima e eu não conseguia abri-lo em nenhum momento. Então, peço desculpas a você e a vossa compreensão também, e que você continue com a gente todos os dias. Eu volto amanhã com as principais notícias para você. Até lá!